Bom dia, jovens. Voltando aqui novamente para falar de pirâmide. Nós já vimos alguns elementos da pirâmide no vídeo passado. Agora eu quero falar da seção transversal de uma pirâmide, tá bom? Seção transversal, você tem aqui a pirâmide, tem a base da pirâmide num plano alfa, aí você passa em plano beta. Aqui eu não quis desenhar para não carregar muito a figura. Um plano que seja paralelo ao plano alfa, e esse plano vai cortar a pirâmide segundo um polígono que é semelhante ao polígono da base, tá? A base da sua pirâmide. Então isso aqui nós chamamos de uma seção transversal. Então no caso aqui, o polígono de vértices B1, B2, esse polígono B1, B2, B3, B4, B5, etc. até Bn, é uma seção transversal. Imagine o plano beta paralelo ao plano alfa, cortando aqui, intersectando a pirâmide, tá bom? Isso vai intersectar segundo um polígono que é semelhante ao polígono da base. Como nós podemos ver, eu até anotei aqui no final. Vamos lá. Então aqui a definição, né? A interseção de uma pirâmide com um plano paralelo à base determina uma seção transversal. Eu digo que o polígono B1, B2, B3, etc., Bn é uma seção transversal nessa figura aqui. Muito bem. A partir daí, nós vamos ver mais outros elementos. A gente tem que aprender o nome das coisas, né? Isso aqui é definir os elementos da pirâmide, né? E classificar também os tipos de pirâmide. Então, razão de semelhança. É daqui que a gente conclui que uma seção transversal é semelhante a base, o polígono da base, né? Porque se você for ver aqui é que eu já afirmei, né? Os polígonos A1, A2, AN, B1, B2, etc., Bn são semelhantes e a razão de semelhança é essa razão aqui que eu chamei de K, VB1 sobre VB2 igual a B1, B2 sobre A1, A2 igual a VB2, VA2. Vamos ver na figura para entender. Estou falando o seguinte, eu já afirmei que esses dois polígonos são semelhantes. Qual é a razão de semelhança? Ora, aí você vai lá para a geometria 1, né, geometria plana, você vê que esses dois triângulos aqui, V, B1, B2 e V, A1, A2, são triângulos semelhantes, pelo caso ângulo, 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 né? Aqui você tem ângulos, tem duas paralelas, né? B1, B2 é paralelo a 1, A2, então isso determina ângulos aqui e cortada por uma transversal, ângulos, como é que chama? Correspondentes, né? Então esse ângulo é igual a esse ângulo é congruente, vamos usar a linguagem do geômetro, congruente a esse, congruente a este, e esse ângulo é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso ângulo, 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 né? Ângulo, 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 nós temos que o triângulo VB1, B2 é semelhante ao triângulo VA1, A2. Portanto, VB1 dividido por VA1 é igual a B1, B2, os lados, né? A razão de proporção dos lados. B1, B2 sobre A1, A2, conforme nós escrevemos aqui, ó. VB1 sobre VB2, né? VB1 sobre VB2 é igual a B1, B2 sobre A1, A2, é igual a B1, B2, A1, A2, que por sua vez é o terceiro lado do triângulo, é igual a VB2 sobre VA2, VB2 sobre VA2. E isso se repete, por isso que eu coloquei aqui as reticências, para todas as faces, né? O triângulo VB2, B3 é semelhante ao triângulo VA2, A3, por conta de que a B2, B3 é paralelo a 2, A3, está tudo anotado aqui, tá? B1, B2 paralelo a 1, A2 implica em que esses dois triângulos são semelhantes, etc, etc. Para todas as faces vai ser a mesma razão de semelhança, que é a mesma razão de semelhança da seção transversal com a base da pirâmide, né? Além disso, coloquei mais mais triângulos semelhantes aqui, que são esses. Aqui é o mesmo caso, né? O triângulo V2' B3 é semelhante ao triângulo V' A3. Pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo também. Aqui, no caso, é o ângulo reto, né? Inclusive, né? Então, eu coloquei também esse caso, como V', V2' B3 é paralelo a V' A3, V2' B3 é paralelo a V' A3,
Então eu posso concluir que esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. O triângulo V, V2' B3, V, V2' B3 é semelhante ao triângulo V, V'A3, ao triângulo V, V'A3, tá bom? Então aqui eu acredito que não tem dificuldades, porque tudo a gente está pegando os resultados lá da geometria 1, né, da geometria plana. Bom, o que eu tenho mais para falar aqui? Classificação. Bom, você sabe, aqui nós já falamos que se você tem no caso aqui, por exemplo, não era a intenção, mas ficou um hexágono na base, então você diz que essa pirâmide é hexagonal, ou pirâmide de base hexagonal. Mas é mais comum dizer que é uma pirâmide hexagonal, se for um triângulo, uma pirâmide triangular, ou tetraedro, né, também chamado. Se for um quadrilátero, uma pirâmide quadrangular, não é? Assim que fala. Bom, deve ser. O que mais? Por aí vai, né? Se for um octógono, pirâmide octogonal, etc, etc, etc. Bom, tem outra, pode ser classificado também a pirâmide da seguinte forma. Uma pirâmide é reta quando o vértice V é equidistante dos vértices da base, né? Então, aqui o vértice da pirâmide e aqui estão os vértices da base. Quando essas distâncias são congruentes, né? Quando V está a mesma distância de A1, que de A2, de A3, que de A3, ou seja, esses lados aqui, as arestas laterais forem congruentes, né, tiverem a mesma medida, então você diz que essa pirâmide é uma pirâmide reta, tá? Então, dizemos que é uma pirâmide reta, e aqui eu coloquei também, né? Isso acontece quando VA1 é igual a VA2, é essa distância de V até A1, né, a medida de V até A1, é a mesma medida de V até A2, etc., é a mesma medida de V até AN, tá bom? Todas as arestas laterais têm a mesma medida, são congruentes. Bom, outra classificação é pirâmide regular. Uma pirâmide é regular quando a sua base é um polígono regular. Então, polígono regular é aquele polígono que tem todas as arestas congruentes, mesmo todos os ângulos congruentes, né? Então, quando o polígono é regular, e a projeção, portanto, ele vai ser um polígono circunscritível, até inscritível também, né? E aí você vai ter que a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então, acontece o seguinte, imagina que seja um polígono regular. Aqui a projeção ortogonal está dando fora do centro, o centro seria aqui, né? Isso é porque nós não temos um polígono regular. Se você tiver um polígono regular, a projeção aqui vai dar bem no centro a gente diz o centro do polígono, que é o centro da circunferência que o circunscreve, ou que está inscrita nele também, vai coincidir. No caso do polígono, de um polígono regular, tudo coincide, né? Essa é a vantagem. Então, voltando lá para a definição, nós dizemos que a pirâmide é regular. A pirâmide regular é aquela cuja base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base, o que nós mostramos aqui, né? Se a projeção vai dar bem no centro aqui. Aí você vai ter outras coisas, isso puxa outras definições, que é a apótema da pirâmide, né? Que é a altura aqui, porque você vai ter numa pirâmide regular, os triângulos vão ser todos congruentes, né? Todos congruentes, vão ter mesmas medidas aqui, as arestas laterais vão ser congruentes, as arestas, a base desse triângulo vão ser congruentes também, porque são arestas de um polígono regular, então todos são iguaizinhos, né? As faces da pirâmide. E aí a apótema desse triângulo aqui, essa altura com relação à base da pirâmide, você chama de apótema. É só essa medida aqui de V, faz a projeção ortogonal sobre a base, por exemplo, aqui a 2 a 3, e essa medida é chamada de apótema da pirâmide. E a apótema da base é a apótema da base mesmo. A apótema desse polígono aqui, que é um polígono regular. Então, isso tudo só faz sentido você falar
se a pirâmide for uma pirâmide irregular, tá bom? Então vamos ver lá a definição formalmente. Chama-se apótema de uma pirâmide regular, a altura, ó, pirâmide regular. Então só faz sentido se a pirâmide for regular. A altura de uma face lateral. A altura de uma face lateral, que eu falei que é, todas elas vão ser congruentes, né? Triângulos exatamente iguais. A face lateral, relativa ao lado da base, claro. Chama-se apótema da base ou apótema do polígono da base, a coisa mais natural do mundo, né? Tá bom? Então, dito isto, eu vou terminar por aqui essa primeira parte, porque agora vem a parte talvez mais um pouco mais puxada, digamos assim, que vamos falar do volume da pirâmide, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou fazer um pequeno estudo do volume da pirâmide para nós começarmos a cair nos exercícios, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.